Olá, eu estou conversando com o deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. O deputado federal Hildo Rocha é integrante da comissão do voto impresso e liderou logo antes do recesso parlamentar a convocação de uma sessão para tentar colocar o parecer em votação e a coisa não foi para frente. Deputado, vamos começar explicando o que aconteceu nessa última sexta-feira antes do recesso parlamentar. O senhor liderou um movimento para fazer uma convocação de uma sessão da comissão do voto impresso, e eu queria saber por que esta convocação foi necessária. O presidente da comissão, o deputado Paulo Martins, fez uma convocação para que nós apreciássemos o relatório que já tinha sido dado vista sobre esta matéria, e para isso foi constituída a comissão especial. E ele já tinha feito a convocação por 2 semanas seguintes. Só que ele, sem explicar nada, sem conversar com nenhum membro, sem nenhum tipo de explicação, ele cancelou por 2 vezes seguidas. O regimento da Câmara permite que qualquer parlamentar da comissão possa, com apoiamento de 1/3 dos seus membros, fazer a autoconvocação. Como nós estávamos no fim do período legislativo e ia entrar o recesso parlamentar, eu decidi fazer a autoconvocação, que é uma medida prevista no nosso regimento. Portanto, é uma ação regimental da Câmara dos Deputados. E fiz isso. Me surpreendeu o apoiamento que tive. Ao invés de 12 deputados para apoiar, foram 20 deputados apoiando a proposta de se realizar, na sexta-feira, uma reunião da comissão que analisa o voto impresso, a PEC 135, que estabelece o voto impresso. Entendi, deputado. E o seu objetivo para convocar essa reunião foi encerrar a discussão, foi colocar aquele parecer em votação de uma vez? Era essa a intenção? Era decidir, porque não podemos ficar nesse clima de insegurança, nesse clima em que nós não sabemos se vai ter ou não vai ter voto impresso. O que eu vejo que há uma dificuldade muito grande para que você possa implantar o voto impresso no próximo ano. Porque se não estiver na Constituição da forma como está proposto pela deputada Bia Kicis, se não tiver aprovado esse dispositivo na Constituição Federal, não vai haver voto impresso. Para haver o dispositivo na Constituição, essa mudança, tem que ter a votação na comissão, que está dito lá. E aí me surpreendeu porque eles não quiseram votar, porque houve uma manobra do presidente que não quis presidir as 2 sessões que ele tinha convocado, de repente ele aparece na comissão e preside a sessão e dá mais tempo para o relator, sem nenhum tipo de fato novo, para que o relator pudesse pedir mais tempo para refazer o seu parecer. Quando foi naquela sessão em que foi decidido que seria dado início à discussão, onde houve pedido de vista, houve a discussão, quando se começou o debate, eu pedi para verificar a retirada de pauta, para sentir o pulso da comissão e sentir a disposição do presidente da comissão, a segundo o relator. Não concordaram em retirar de pauta. Por que não retiraram? Não foi retirado. Fomos voto empatado, o voto foi empatado e decidido o desempate pelo relator. Você refere àquela sessão da segunda-feira retrasada, e a votação de retirada de pauta deu 15-15. O relator Felipe Barros já tinha votado contra a retirada de pauta, que queria exatamente proceder com a votação, e aí, como relator, ele tem a capacidade de dar o voto de qualidade, ele decidiu votar de novo para não retirar a pauta e continuar o debate. Portanto, ele foi contra a retirada de pauta. O que eu pretendia naquela ocasião, que foi uma ideia minha também, era retirar de pauta e fazer um acordo para que nós pudéssemos viabilizar a PEC da deputada Bia Kicis. Porque da forma como está, no relatório dele, que transforma
a mesa receptora e mesa apuradora, onde a maior parte das sessões eleitorais estão estabelecidas em colégios pequenos, distribuídos no Brasil inteiro, que eu conheço a realidade do meu país, eu ando no meu país, conheço o meu estado, Maranhão, sou deputado representante do Maranhão, e sei o tamanho das sessões eleitorais, da grande parte do Maranhão e do Brasil. Portanto, não há mínima condição de se transformar a mesa receptora em mesa apuradora. Vamos criar um caos completo. Então, eu disse, olha, vamos ver essa questão do local, a questão física, a estrutura física das sessões eleitorais não comporta você transformar a mesa receptora em mesa apuradora de voto. Além disso, você vai estar excluindo os analfabetos, porque o analfabeto não sabe ler, tá lá, ele sabe digitar na urna porque ele decora a colocação, o local onde estão as teclas. Mas na hora que o voto cair na urna, ele não vai saber se o que ele digitou lá é o número certo ou o nome do candidato correto. Ele vai acabar anulando, nós vamos ter uma grande quantidade de voto nulo em função disso. Assim como os cegos também vão ficar excluídos. Você acompanhou todos os debates. Então, é necessário que você tenha o voto impresso, mas é necessário que você também tenha o voto falado, para que os cegos e os analfabetos não sejam excluídos desse processo. Porque você vai obrigar a anular muitos votos, porque você vai ter que confirmar não mais uma vez, porque hoje você chega, vai votar no deputado, digita o número, aparece a foto dele, você confirma. Mas com a proposta da Bia Kiss, você vai entrar, você vai abrir para você votar para o deputado, você vai digitar o número do candidato, do seu candidato a deputado, vai aparecer a foto dele, você vai confirmar. Aí vai cair um papel numa impressora, vai cair lá, que vai estar coberta por um vidro, um acrílico, algum produto que não permita que você acesse o papel, porque está dito que você não pode levar o papel. Então, você vai olhar e confirmar novamente. Então, você vai ter que confirmar 2 vezes. Isso vai fazer com que nós promovamos a exclusão. Eu não acho que seja o papel do deputado criar problema. O papel do deputado é solucionar problema. Se nós fizermos isso, sem estabelecer as condições para que todos possam votar e seu voto seja auditável, por assim dizer, porque eu acredito que hoje você tem como auditar para saber se a urna foi corrompida, se houve fraude ou não. Eu acredito que tenha, que possa. E sou, inclusive, a favor do voto impresso, porque eu sou a favor de todas as medidas que possam existir, que venham a ser estabelecidas, que sejam implantadas para garantir a lisura do pleito, para que possa garantir, dar segurança ao voto. Eu sou a favor de tudo, de todas as medidas que possam vir a ser adotadas. Agora, você tem que saber e tem que ter responsabilidade. Você, quando é legislador, você é representante do povo, você tem que saber, há condições de ser implantado isso no prazo que está previsto a lei? A meu ver, não. No próximo ano não dá mais tempo de implantar essa nova modalidade de votação, quando tem um voto impresso, porque você tem pela frente que vencer a burocracia, não é fácil, você vai ter que, além de aprovar mudança na Constituição, na Câmara, no plenário da Câmara, no Senado, na CCJ do Senado e no plenário do Senado, você vai ter que modificar o orçamento da União, porque no orçamento da União, o orçamento é uma peça de planejamento, de um ano para o outro. Nós não estamos aqui, não estou nem criticando, porque não está no nosso planejamento. Não está no orçamento desse ano a compra de 560 mil impressoras e nem de novas urnas eletrônicas. Não está previsto no nosso orçamento. Então, vamos ter que trocar, mudar o orçamento. Vamos ter que o governo editar um PLN, porque nós, deputados, senadores, não podemos criar despesa. Tem que pensar isso. Quem tem que criar despesa lá é o Paulo Guedes. Será que o Paulo Guedes concorda com isso? De onde o Paulo Guedes vai tirar esses 2 bilhões de reais para comprar essas impressoras? Alguém já falou lá com o Paulo Guedes como é que ele vai fazer? Não. Se bota na lei, e aí a lei não vai ser cumprida, como é que vai fazer isso para criar um clima de segurança jurídica? Porque qualquer uma pessoa que venha a disputar o mandato e perder, ele pode judicializar e dizer que a eleição não foi correta porque não houve o voto impresso. Então, você pode, inclusive, pedir anulação das eleições. O relator Felipe Barros defende que o voto impresso não necessariamente precisaria ser implementado em 100% das urnas, poderia chegar a um meio termo e você comprar um número menor de impressoras, por exemplo. Talvez haja espaço para isso no orçamento. Mas eu estou entendendo
Inicialmente, a linha do senhor, eu acho que até poderia haver uma coincidência com os defensores do voto impresso, porque o senhor está falando de mudanças possíveis, que é exatamente o que o Felipe Barros, o Paulo Eduardo Martins e a deputada Caroline Detoni estão defendendo. Olha, com mais tempo, a gente pode modificar o parecer e chegar a um consenso para que os outros deputados também concordem. Mas o que o senhor está me dizendo depois é que, mesmo assim, o senhor entende que não há tempo hábil para implementar no ano que vem, não é isso? Exatamente. Eu não vejo que haja nenhum tipo de condições para que o Tribunal Superior Eleitoral possa adquirir estas impressoras, assim como boa parte das urnas, e fazer o treinamento da equipe. Nós nunca tivemos isso. Temos que lembrar que todos os mesários que trabalham nas sessões eleitorais, eles são pessoas que trabalham gratuitamente. São pessoas que são escolhidas pelo juiz lá na comarca, que é um funcionário de banco, um professor. Essas pessoas têm que ser treinadas com essa nova modalidade. Você está mudando. Então, as coisas não são feitas com um passe mágico. Às vezes, a pessoa que não tem experiência administrativa, que nunca ocupou nenhum cargo executivo, ele acha muito simples de você fazer uma mudança nessa magnitude. Não é fácil. A proposta da Bia Kicis, eu louvo ela, não sou contra a proposta dela, só que eu entendo que você transformar uma ideia em um fato concreto não é simples assim. Tem muitas condicionantes e, para que isso venha a ocorrer, as condicionantes são muito difíceis de você conseguir fazer com que elas venham a acontecer, como é o caso da dificuldade do orçamento. Outra dificuldade é da licitação. O TSE vai ter que fazer uma licitação. Essa licitação não é fácil de acontecer, é uma licitação complexa, que você vai estar comprando equipamento e comprando tecnologia, você vai estar comprando software e hardware, você está comprando 2 modelos de equipamento, não é fácil, não é fácil. Então, ouvimos as pessoas que trabalham a política na comissão, a maior parte são as pessoas que trabalham e pensam a política, mas não levamos as pessoas que trabalham na administração, na aquisição de produtos, de equipamentos, na instalação de equipamentos. Ficamos muito na questão de é possível fraudar ou não possível fraudar. Ficamos nessa questão mais teórica da questão da segurança da urna. E não nos preocupamos se vamos adquirir uma impressora, como vamos adquirir, que impressora que nós vamos adquirir. Qual tipo de impressora? É impressora a jato, tinta a jato? Qual tipo de tinta que nós vamos usar? Qual tipo de tinta que não vai poluir o ambiente, que é muito pequeno, que você vai estar lá? Então, você tem que ter todas essas questões. Não é assim simples, tá? Então, são vários os problemas que nós temos que resolver. Perfeito. O requerimento de retirada de pauta apresentado na última sessão, que foi convocado pelo senhor, foi apresentado... Não foi eu que apresentei. Eu digo assim, a convocação. O senhor convocou a sessão, o requerimento de retirada de pauta foi apresentado pela deputada... Foi lá atrás. Eu fiz o pedido de requerimento de pauta lá atrás para poder fazer o acordo. Perfeito, deputado, eu vou chegar lá. Na última sessão, que foi convocada pelo senhor e por mais de 1/3 dos deputados, a deputada Caroline Detoni apresentou um requerimento de retirada de pauta. Esse requerimento foi reprovado por 22-12. E, mesmo assim, o presidente Paulo Eduardo Martins encerrou a sessão subitamente. Deu para ouvir ali na sessão que acompanhou pela TV Câmara, os deputados foram surpreendidos. Como que o senhor avalia esse comportamento do presidente Paulo Eduardo Martins de ter encerrado a sessão depois de rejeitado o requerimento de retirada de pauta? Lamentável, porque ele não foi democrático, tendo em vista que 22 parlamentares queriam votar naquele dia a PEC, o relatório já devidamente publicado, já discutido, já debatido. Ali nós só tínhamos que fazer o que restava para fazer. Era o encaminhamento e a votação. Apenas aquilo era o que poderia ser feito, e não fazer de forma autoritária a retirada de pauta da forma como ele fez. Perfeito. O senhor que está na comissão acompanha desde o começo. O senhor entende que alguma modificação no parecer, como pretende o relator Felipe Barros, pode salvar essa PEC, pode salvar esse parecer para ser aprovado ainda este ano? Existe alguma esperança? Eu acredito que sim. Se ele estabelecer lá
que o voto impresso vai começar a acontecer a partir de 2024, eu não tenho dúvida nenhuma que aí sim ele começa a ter o apoio, porque não tem mais tempo para 2022. Não há, a não ser que haja uma garantia de doação de todo esse equipamento e de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos que lembrar que quem faz a eleição, quem coordena a eleição, quem administra a eleição é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele tem que ser ouvido, ele tem que estar dentro desse projeto. Não tem como excluir, porque quem faz a eleição é o TSE. Nós temos que saber do TSE. O TSE dá ou não dá? Por que não adianta? Para falar da outra parte, o relator Felipe Barros, ele mesmo diz, e está no parecer, o parecer não tem datas, prazos ou quantidades de urnas, exatamente porque ele já disse ter deixado essa decisão para o TSE. Então, estrito sensu, o parecer como está não confirma que já terá voto impresso no ano que vem, porque ele não tem prazos. Mas o que vale é o que, que vai ficar na Constituição. O que vai ficar na Constituição é que o voto no Brasil será um voto em urna eletrônica e um voto em urna eletrônica com a consequência dele impresso, e que será apurado o voto impresso e não o voto da urna eletrônica. E que a mesa receptora também será a mesa apuradora. Perfeito, deputado. O que eu não perguntei sobre o voto impresso e os nossos leitores precisam saber? Eu vejo assim que o voto impresso ele não é ruim, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, mas nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro e temos que ter também responsabilidade, respeitar e valorizar, acima de tudo, as nossas instituições. O Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição que nós precisamos respeitar. Se eu concordar ou não concordar com a atitude de um ou outro dos seus membros, tudo bem, mas eu não posso trabalhar como político, como representante do povo, legal e legítimo, para a destruição da imagem de qualquer que seja uma instituição brasileira, como é o caso de um tribunal de justiça ou um tribunal eleitoral. Nós não podemos trabalhar para isso. Perfeito, deputado. Conversei com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, representante da comissão, integrante da Comissão do Voto Impresso, e a gente vai voltar a ver esses debates a partir do dia 5 de agosto, depois do recesso parlamentar, quando está marcado. Está escrito, né? É o que está escrito. É o que está impresso escrito pelo presidente. Sim. O presidente impressou lá, o presidente da comissão colocou lá de forma impressa que a responsabilidade dele e ele não irá mais fazer manobra que dia 5 seja decidido. Então, tá marcado, deputado. Nós vamos acompanhar, a gente se vê, então, como é que vai ser no 5 de agosto. Deputado Hildo Rocha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.